Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o Nilson, estou em São Paulo, capital. Sou um amigo de Jesus, né, ligado ao Instituto Jesus Cristo e Ministério Permanecer. Hoje é um prazer continuar com você participando, né, dessas devocionais aqui no livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro. E nós temos já participado com você desde domingo e hoje vamos continuar aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Aqui na devocional de hoje nós temos por tema Conquistando a Liberdade. Conquistando a Liberdade. E o texto base que nós temos está lá em João capítulo 8, versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se há qualquer indício de autossatisfação residindo em nós, este sempre dirá: não consigo renunciar, ou não consigo ser livre. Mas o lado espiritual do nosso ser nunca diz: não consigo. Simplesmente absorve tudo que está ao seu redor. Nosso espírito anseia por mais e mais. Esta é a forma como somos feitos. Fomos criados com uma grande capacidade para Deus, mas o pecado, nossa particularidade e pensamentos errôneos nos impedem de aproximarmos-nos dele. Deus nos livra do pecado. Precisamos livrar-nos da nossa individualidade. Isso significa oferecer a nossa vida natural a Deus e sacrificá-la a Ele, para que Ele a transforme em vida espiritual por meio da nossa obediência. Deus não presta atenção à nossa individualidade natural no desenvolvimento de nossa vida espiritual. O seu plano ocorre justamente na nossa vida natural. Devemos ter o cuidado de estar apoiando e auxiliando a Deus e não ficando contra Ele, dizendo: não consigo fazer aquilo. Deus não vai nos disciplinar. Devemos nos autodisciplinar. O Senhor não levará toda a altivez, todo o pensamento, a obediência de Cristo, conforme lá 2 Coríntios 10, 5. Nós temos que fazê-lo. Não diga: ó Deus, tenho problema com pensamentos dispersos. Não sofra de pensamentos dispersos. Pare de dar ouvidos à tirania da sua vida natural individualista e conquiste a liberdade para a vida espiritual. Se, pois, o Filho vos libertar, não substitua a palavra Salvador por filho nessa passagem. Ou o contrário, né? Não tire a palavra filho que está nessa passagem colocando Salvador. Por quê? O Salvador nos libertou do pecado. Mas esta é a liberdade que vem de ser livre de mim mesmo pelo Filho. Isto é o que Paulo exprimiu em Gálatas 2,19 quando disse: estou crucificado com Cristo. Sua individualidade foi quebrada e seu espírito unido com seu Senhor, não somente fundido com Ele, mas feito um com Ele. Verdadeiramente sereis livres, livres até o âmago de seu ser, livre de dentro para fora. Tendemos a depender da nossa própria força em vez de sermos estimulados pelo poder que vem da nossa identificação com Jesus. Que devocional linda, não? Essa é a nossa tendência e isso é comum. Você vê o ser humano ter essa tendência de ficar olhando para a vida natural, né? Como nós falamos ontem, talvez olhando para uma antiga natureza que já não está mais em você, a natureza do pecado, da carne, e você ficar olhando para ela e ficar dizendo: eu não consigo, eu não posso. Quando na verdade o texto está nos dizendo que se o Filho de Deus, se Jesus nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Então nós conseguimos, nós podemos. Você consegue mudar os seus hábitos, você consegue realizar coisas. Por quê? Porque Cristo te libertou daquela natureza pecaminosa que dizia que você não podia. Então a sua vida natural, né, a minha vida natural, muitas vezes ela quer se impor e tenta colocar a gente numa situação que não é o que Deus diz que nós já temos e que nós somos. Então eu queria que você pensasse nisso, né? Quando aqui o Oswald Chambers trata dessa questão, a ênfase dele está recaindo sobre isso, né? Que não nos limitemos por uma natureza nossa, por uma vida natural nossa,
mas que olhemos para aquilo que Deus já fez em nós através de Jesus, porque Jesus habita em nós, então nós podemos. Eu gosto de dividir, quando eu penso nessa questão, quando estamos tratando sobre vida interior, né, a questão da alma e do espírito. A nossa alma, ela é a parte externa, ela não é o espírito nosso é o mais interno. Né? A nossa alma é aquilo que se manifesta. Eu estou falando aqui, você está vendo eu falando, eu pensando, é a minha alma que está se manifestando, senão seria só um corpo. Mas a minha alma é que está se expressando, que está falando. Então na nossa alma a gente tem o pensamento, né? O raciocínio, o nosso pensamento está na alma, as nossas emoções estão na nossa alma, e na nossa alma também está a nossa vontade. Então perceba, pensamento, emoção e vontade. Quantas vezes seu pensamento, a sua emoção e a sua vontade está dizendo, não, não quero, não dá, não posso. Quantas vezes você está com medo e diz, não consigo. Quantas vezes seu pensamento diz, não, não é possível. Né? Quantas vezes a gente diz, estou desanimado, estou sem vontade. Tudo isso é alma. É a nossa vida natural. Mas lá dentro de você, no mais íntimo, no seu espírito, como a gente fala no Ministério Permanecer, o pastor Carlos trata muito sobre isso, né? Lá no curso A Vida que Satisfaz, sobre o santuário interior que está dentro de você, onde você se encontra com Jesus, lá no seu espírito, nesse santuário interior, lá o Senhor Jesus diz para você, você pode, você consegue, porque ali o sentimento seu não é mais de medo, ali o sentimento seu não é mais de impossibilidade, ali a sua vontade, ela tem uma motivação que é a presença de Jesus. Então você consegue e eu consigo. Então vamos mudar, né? Não vamos deixar a vida natural assumir o controle, mas vamos deixar Cristo assumir o controle da nossa vida e fazer com que possamos viver aquilo que Ele diz que Ele já fez por nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele já nos libertou. Então nós somos livres e podemos. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor habita em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala no nosso interior, o Senhor muda o nosso sentimento, o Senhor muda a nossa emoção, o Senhor muda o nosso pensamento e o Senhor muda a nossa vontade. E nós podemos realizar aquilo que o Pai diz que nós podemos. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Palavra poderosa essa, né, dessa devocional hoje. Né? Poderosa, assim, não é a palavra que é poderosa. Né? É que poderoso é o Senhor que nos dá essa palavra. Então pensa nisso, reflita. Amanhã nós continuamos. Né? Enquanto isso, compartilha com alguém esse vídeo, né? Curte, participa das redes sociais do Ministério Permanecer. E amanhã nós continuamos aqui em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.